um dos maiores goleiros da última década, um verdadeiro monstro debaixo das traves, completo em todos os fundamentos da posição, um cara que entrou para a história do Chelsea e ficou notabilizado por, além do seu grande futebol, fazer uso de um capacete, que, querendo ou não, virou sua grande marca registrada durante boa parte da sua belíssima carreira no futebol. Então hoje a história é dele, Petr Cech. Petr Cech nasceu no dia 20 de maio de 1982 em Pilsen, na antiga Tchecoslováquia. O Petr Cech começou a jogar futebol quando tinha apenas 7 anos. Inicialmente ele era atacante por ser alto, mas logo viu que sua vocação mesmo era para jogar debaixo das traves, e após quebrar a perna aos 12 anos, se tornou goleiro. Depois de jogar durante a juventude no Vitória Pilsen, se juntou ao Śmiel Blaszny e passou a ser profissional do clube, embora tenha ganhado poucas chances nessa temporada de 99-2000. Já na temporada de 2000 e 2001, o Cech assumiu a titularidade da equipe e conseguiu jogar muito bem, fazer muitas defesas numa equipe média da República Tcheca, que consequentemente era muito atacada, e portanto o goleiro se destacou muito, e o seu clube terminou a Liga Tcheca em 9º lugar. Pelo Śmiel Blaszny, ele disputou 32 jogos. Foi titular do gol da República Tcheca na Copa do Mundo Sub-21, e ele foi com a sua seleção até a fase de quartas de final, quando perdeu do Paraguai por 1-0 e foi eliminado. O Sparta Praga pagou algo em torno de 600 mil euros pela sua contratação, e o Petr Cech assumiu a meta de um dos maiores e mais tradicionais clubes do país. Na equipe, disputou o título nacional ponto a ponto, porém terminou em 2º lugar. Em alta, recebeu interesse de clubes como Arsenal, porém, por questões burocráticas, não assinou com o clube londrino e foi jogar no Rennes da França. No Sparta, o Petr Cech disputou 39 partidas. Se mostrando ser um goleiro muito promissor, com apenas 20 anos, já foi convocado pela primeira vez para defender a seleção da República Tcheca. Foi no amistoso contra a Hungria, que terminou com o triunfo dos tchecos pelo placar de 2-0. Além de atuar no profissional, disputou uma competição de base pelo seu país. Foi a Eurocopa Juvenil. A República Tcheca venceu aquele torneio, ao derrotar a seleção da França por 3-1 na disputa por pênaltis, com o Petr Cech sendo muito decisivo. Jogando demais e pegando até pensamento, ele foi eleito simplesmente o melhor jogador daquele torneio. Assinou por 4 temporadas com o Rennes da França. Jogou muito bem e foi com o clube até a fase de semifinal da Copa da França, quando aconteceu a eliminação diante do Algérie. Na Liga Francesa, a equipe foi a 15ª colocada na tabela de classificação. Já na temporada de 2003 e 2004, pouca coisa mudou para o regular time do Rennes, que novamente apresentou um futebol mediano. Já o Petr Cech era um dos principais nomes daquela equipe, mostrando ser um goleiro jovem e já de altíssimo nível, eleito o melhor daquela temporada no campeonato francês. E não por acaso, o Chelsea, com seu novo projeto milionário, foi atrás dele para efetuar a sua contratação e assim o fez, fazendo com que ele deixasse o futebol francês. No Rennes foram 78 partidas disputadas. Antes de defender as cores do Chelsea, jogou com a República Tcheca, a Eurocopa de 2004, e era titular absoluto daquele time. Aquela seleção estava repleta de talentos e de jogadores que atuavam nos maiores clubes do mundo, e eles conseguiram jogar muito bem, e avançaram, num grupo que tinha simplesmente a Alemanha e a Holanda. Porém, na semifinal, acabou por perder para a surpreendente seleção da Grécia pelo placar de 1-0 e ficou pelo caminho, tendo chegado muito perto de ter a oportunidade de ir à final. O Cech entrou na seleção ideal de 11 melhores daquela competição. Assumiu a condição de titular no time de José Mourinho, logo na temporada de 2004 e 2005. Reforçado de ótimos jogadores, o Chelsea conseguiu vencer a Copa da Liga Inglesa, assim como o grande campeonato inglês, ao fazer uma campanha brilhante, tendo a defesa menos vazada da história de todo o torneio, com apenas 15 gols sofridos. Como goleiro da equipe, foi eleito o melhor da posição no campeonato. Além disso, foi eleito pela IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, o melhor do planeta daquele ano de 2005. E tudo isso além de ser o melhor da Europa, na lista de 11 melhores da UEFA. Uma temporada realmente espetacular. Seguiu muito bem no Chelsea, sendo um dos melhores do mundo na sua posição ainda muito jovem. O clube londrino conseguiu vencer a Supercopa da Inglaterra de 2005 e foi bicampeão da cobiçada e dificílima Premier League.
não fez uma campanha tão brilhante quanto a anterior, mas foi igualmente efetivo para conquistar mais esse troféu. O Petr Cech jogou 42 jogos. Jogou a Copa do Mundo de 2006 com a seleção tcheca, primeira e única da sua carreira, e a sua seleção até estreou bem, com goleada contra os Estados Unidos, mas na sequência, derrotas para Gana e Itália acabaram eliminando a Seleção do Cech daquele Mundial que foi disputado na Alemanha. Na temporada pós-Copa, o goleiro conseguiu com seu clube vencer 2 taças nacionais, ganhou a Copa da Inglaterra e também a Copa da Liga Inglesa. Individualmente, aconteceu o episódio mais preocupante da carreira do Petr Cech. Em outubro de 2006, ele acabou se chocando com o joelho de rã, do Reading, com só 20 segundos de partida numa saída do gol, que o deixou desacordado, necessitando de tratamento médico. Ele saiu do jogo e depois constatou-se que o goleiro havia sofrido uma fratura no crânio e que por pouco isso não lhe custou a sua vida. E voltar a jogar futebol seria algo realmente muito arriscado. Mas, fazendo uso de um capacete, ele voltou em janeiro de 2007. E nesse mesmo ano ele já conseguiu retomar o seu ritmo a ponto de ser o melhor da UEFA na temporada. Na temporada de 2007-2008, o Chelsea jogou bem em todas as competições, porém não conseguiu títulos, e mais que isso, foi vice de 4 torneios. Ficou em segundo lugar no Campeonato Inglês, na Supercopa da Inglaterra, na Copa da Liga Inglesa e, por fim, da Liga dos Campeões, quando o clube perdeu nas penalidades para o Manchester United. O Cech disputou 40 jogos. Em 2008, jogou a Eurocopa, e depois de perder para Portugal e Turquia, a seleção tcheca acabou dando adeus àquela competição. Já na temporada de 2008 e 2009, o Chelsea voltou a levantar troféus, ou melhor, um troféu. A equipe venceu a Copa da Inglaterra, ao derrotar o Everton por 2-1 na final. No campeonato inglês, os Blues ficaram em segundo lugar. O goleiro atuou em 54 partidas. Começou bem a temporada de 9-10, vencendo a Supercopa da Inglaterra de 2009 ao bater o Manchester United, o carrasco da última Champions. Além desse título, o Chelsea conseguiu vencer a Copa da Inglaterra, da mesma forma que a grande Premier League, a terceira na estante do goleiro, que voltou a ser o Luva de Ouro, ou seja, o melhor da competição. Na temporada de 2010 e 2011, ainda sob o comando de Carlo Ancelotti, o Chelsea não conseguiu repetir o mesmo nível de atuação e, portanto, não conseguiu títulos, sendo vice da Supercopa da Inglaterra e vice também do Campeonato Inglês. O Cech foi eleito o melhor jogador do time e fechou a temporada com 50 partidas disputadas. Na temporada de 2011 e 2012, o Chelsea conseguiu vencer a Copa da Inglaterra. Essa foi a única conquista doméstica. O clube conseguiu seu grande êxito no projeto, que era, claro, vencer a grande Liga dos Campeões. O Chelsea não era cotado entre os favoritos, mas se superou e num time muito organizado coletivamente, chegou a esse título. A equipe eliminou Napoli, Benfica e Barcelona, para chegar na decisão contra o Bayern de Munique na Allianz Arena. O Cech pegou um pênalti de Arjen Robben, num momento crucial. E ainda foi decisivo depois que o jogo precisou ir para os pênaltis, dando esse título ao Chelsea. Não por acaso, foi eleito o melhor jogador dessa final. Após essa grande conquista, disputou com a sua seleção mais uma edição de Eurocopa em 2012. Dessa vez, a República Tcheca até avançou da fase de grupos. Entretanto, acabou caindo nas quartas de final diante da seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo e companhia ao perder por 1-0. Dentro da temporada de 2012 e 2013, o Chelsea jogou o Mundial de Clubes da FIFA e perdeu do Corinthians por 1-0 naquele título. No mais, o clube também não conseguiu ganhar a Supercopa da UEFA, quando perdeu do Atlético de Madrid. Com a eliminação nos grupos da Champions, disputou a Liga Europa e venceu. Derrotou o Benfica na final para conquistar mais essa taça europeia. O Cech jogou muito novamente nessa temporada, que ele fechou com 63 partidas. Já na temporada de 2013 e 14, os resultados mais expressivos que o Chelsea conseguiu foi chegar até a semifinal da Champions, com uma eliminação diante do Atlético de Madrid. Na Premier League, o clube acabou ficando apenas na terceira colocação. E na Supercopa da UEFA, foi derrotado pelo poderoso Bayern de Munique por 5-4 nos pênaltis. Na Premier, o Cech foi eleito pela terceira vez na sua carreira o melhor goleiro da competição. A temporada de 2014 e 2015
foi a última do goleiro de 33 anos como jogador do Chelsea. Ele acabou perdendo a condição de titular para o belga Courtois, que chegou justamente para substituir o tcheco, que além de experiente, vinha sofrendo com contusões constantes. O clube venceu a Copa da Liga Inglesa, da mesma maneira que o Campeonato Inglês, últimos 2 títulos do goleiro com a camisa que defendeu por 11 anos. Pelo Chelsea, o Petr Cech somou 494 partidas e ganhou nada menos que 15 títulos. Sabia que fora do Chelsea teria muito mais minutos, portanto deixou o clube e foi jogar justamente num grande rival da mesma cidade, o Arsenal. Pelo lado vermelho e branco de Londres, fez uma boa primeira temporada, onde os Gunners conseguiram terminar a Premier League na segunda colocação e o Cech foi o melhor goleiro. E na Supercopa da Inglaterra veio o título, com vitória magrinha, diante justamente do Chelsea por 1-0. Ao voltar a Stamford Bridge, acabou errando o vestiário, indo para o do time mandante, uma vez que já era goleiro do Arsenal visitante. Em 2016, uma nova frustração para os tchecos na Eurocopa. Dessa vez, não tinha um time tão talentoso quanto os de 2004 e 2008, e fez má campanha. Perdeu da Espanha e da Turquia e empatou com a Croácia. Só um pontinho em 3 jogos. Essa derrota por 2-0 diante da Turquia, aliás, foi o último jogo do Cech com a camisa do seu país, pois então ele encerrou a sua carreira internacional e decidiu se aposentar da seleção aos 34 anos. O Cech foi condecorado pela 9ª vez o melhor jogador tcheco do ano. Pela República Tcheca, o goleirão somou 124 partidas e não chegou a ganhar títulos oficiais. Na temporada de 2016-2017, apesar de já ser um goleiro bastante veterano, mantinha ótima forma e ótimo nível, sendo um dos destaques do time do Arsenal. A equipe terminou a Premier League em 5º lugar e não passou o ano sem conquistas, pois faturou a grande Copa da Inglaterra, a 5ª da carreira do Cech, que já havia conquistado 4 com o Chelsea. E o adversário do Arsenal da decisão foi justamente o próprio Chelsea. Vitória dos Gunners pelo placar de 2-1 e título importante para a conta. O Petr Cech fechou a temporada com 37 partidas. Em 2017 e 2018, o Arsenal mais uma vez fez uma campanha regular na Liga Inglesa e não conseguiu ir longe na Liga Europa. Porém, não deixou passar a Community Shield, ou seja, a Supercopa da Inglaterra. Curiosamente, foi o adversário de novo na decisão, e após empate em 1-1, os Gunners venceram por 4-1 na disputa por pênaltis para começar bem aquela temporada. A temporada de 2018 e 2019 foi a última do Petr Cech como profissional. Ele vinha sendo poupado na Premier League e sendo goleiro das Copas. Seu clube, o Arsenal, não conseguiu títulos, porém chegou bem perto de um de relevância continental, que foi a grande Liga Europa. Eles eliminaram Bate Borisov, Rennes, Napoli e Valência para chegar à decisão. A final foi contra o Chelsea, mais uma. Dessa vez, muito melhor técnica individual e coletivamente, os Blues passaram o carro e o goleirão nada pôde fazer para evitar a derrota por 4-1, com a consequência da perda do título. Esse, inclusive, foi o último jogo como profissional do Cech, que pendurou as chuteiras aos 37 anos de idade. Em 4 anos de Arsenal, foram 139 partidas e 3 títulos conquistados. Atuando pelos clubes, o Petr Cech foi a campo em 782 oportunidades e conquistou 18 títulos coletivos. No ano de 2019, retornou ao Chelsea, clube onde, apesar de ter defendido o Arsenal, jamais perdeu o respeito e idolatria do torcedor. Lá, trabalhou como consultor técnico e de desempenho. Portanto, esteve na comissão do clube que venceu a Liga dos Campeões, temporada 2020-2021. E ao final da temporada de 21-22, acabou sendo desligado do clube e até o presente momento não voltou a trabalhar em nada relacionado ao futebol. Uma lenda do gol, muito acima da média, extraordinário nos reflexos, na elasticidade e na regularidade impressionante que mostrou quase que do início ao fim da sua carreira
conquistando vários prêmios individuais e grandes títulos coletivos, ou seja, colocando seu nome no hall dos grandes da história do futebol, sendo então um dos marcos da história recente e vitoriosa do Chelsea, e claro, defendendo seu país em várias competições. Esse foi o gigante Petr Cech. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!